Nesta quarta aula de Teoria dos Números, nós iremos falar sobre os números primos, estabelecer algumas propriedades. Também veremos o Teorema Fundamental da Aritmética, que é uma das principais propriedades sobre estes números. Inicialmente vamos definir o que é um número primo. O inteiro p maior que 1, ele se diz primo se o 1 e ele mesmo são seus únicos divisores positivos. Caso contrário, ele se diz composto. Ou seja, para um inteiro ele ser primo, apenas o 1 e ele mesmo pode dividi-lo. Se ele tiver um terceiro divisor, exceto o 1 e ele mesmo, ele vai ser composto. Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim sucessivamente, o 59 e daí por diante. Todos esses inteiros aí são primos. Apenas o 1 e ele mesmo são seus divisores positivos. Já os inteiros 4, 6, 8, 9, 10, 12, 60 e daí por diante são todos compostos. Porque além do 1 e ele mesmo, ele possui um outro divisor. Por exemplo, o 4 possui divisor 2, o 6 possui divisor 2. Na verdade, todo inteiro par maior que 2, ele vai ser composto. Porque além do 1 e ele mesmo, o próprio o 2 vai dividir. Tá? O 9 também é um número composto, pois além do 1 e do próprio 9, ele é divisível por 3. O 12 é composto, pois é divisível também por 3. E assim sucessivamente. Um primeiro teorema que nós temos a respeito de números primos diz que se um primo P não divide um inteiro A, então A e P são primos entre si. Em outras palavras, se P não divide A, o máximo divisor comum entre A e P é 1. Então, como é que nós provamos essa afirmação? Bom, eu vou chamar então de D o máximo divisor comum de A e P. Eu quero provar que A e P são primos entre si. Para dois inteiros serem primos entre si, por definição, o máximo divisor comum deles tem que ser 1. Então, eu tenho que provar que o D é 1, tá? Eu vou colocar aqui o que eu tenho que provar. Tenho que provar que D é 1, certo? Então, vamos lá. Por definição, como D é um divisor tanto de A quanto de P, então nós temos que D divide A e D divide P, certo? Só que D é um divisor de um número primo. Então nós sabemos que pelo fato de D ser divisor de número primo, pelo fato de D dividir P, nós sabemos que os únicos divisores dos números primos, por definição, é o 1 e ele próprio. Então, daqui segue que o D é 1 ou o D é o próprio P. Tá bom? Por definição de números primos. Só que o D ele não pode ser P. Por quê? Porque, por hipótese, P não divide A. Mas aqui o D está dividindo A. Então, se o P não divide A e D é um divisor de A, então o D não pode ser o P. Certo? Por hipótese. Então, essa hipótese aqui está excluída. Portanto, só resulta uma única opção, que é o D ser 1. Então, nesse caso, se o D é 1, então o máximo divisor comum entre A e P é 1. Portanto, A e P são primos entre si. Um exemplo numérico nós podemos dar por exemplo, pega aqui um inteiro primo, pega o 7, e pega um inteiro que o 7 não divide. Por exemplo, o 7
não divide o 10. Então, 7 não é divisor de 10. Então, como o 7 não é divisor de 10, tá? E 7 é primo, então o 7 e o 10 são primos entre si. O máximo divisor comum entre 7 e 10 é 1. Então, aqui é o exemplo prático, né, desse teorema, tá? Uma verificação prática. Uma segunda propriedade interessante a respeito de números primos é a seguinte: se você tem um número primo que é o divisor do produto de outros dois inteiros, A e B, então esse número primo necessariamente tem que dividir o A ou pelo menos o B. Então esse número primo tem que dividir um dos dois inteiros, tá? Bom, vamos provar. Então, tenho que P divide AB, quero concluir que P divide A ou P divide B, tá bom? Bom, se o P divide A, não há o que fazer, certo? Então, se o P divide A, o resultado está provado. Então, vamos supor que o P não divida A. Então, suponha que o P não divida A, certo? Aí eu tenho que concluir que o P divide B, tá bom? Então, de novo, vou colocar em vermelho. Neste caso, eu tenho que provar que o P divide o B. Bom, mas o fato de P dividir o produto de dois inteiros, tá? Como P divide o produto de AB e P não divide A, a gente sabe que como P não divide A, isso significa que o máximo divisor comum de A e P é 1, né? Se P é primo e P não divide o inteiro A e P são primos entre si. O máximo divisor comum entre A e P é 1. Mas nós vimos na aula anterior que se você tem um inteiro que divide um produto de outros dois e o máximo divisor comum entre esse inteiro aqui, divisor, e um dos dois é 1, então nós já podemos concluir, né, que o P vai dividir o segundo inteiro. Então o P vai dividir o B. Foi um dos corolários que nós vimos na aula passada. Bom? Um exemplo numérico deste resultado, tá? Por exemplo, vamos pegar um número primo que divide um produto de outros dois inteiros, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o 11 divide o 33. O 33 é o produto de 3 vezes 11. Então, como o 11 é um número primo, está dividindo o produto de outros dois inteiros, esse 11 tem que dividir um dos dois. E é claro aqui que o 11 divide o 11. Então, na verdade, isso, se você é genérico, se você pegar qualquer número primo que divide o produto de outros dois inteiros, pelo que nós provamos, esse número primo tem que dividir um dos dois, certo? Isso já não é verdade se esse número não for primo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, onde isso não ocorre, né? É claro que para isso não ocorrer, esse número não pode ser primo. Por exemplo, vamos pegar aqui o 4. Deixa eu pegar um outro número aqui. Vou pegar o 8. O 8 divide o 2 vezes o 4. Verdade. Porque 2 vezes 4 é 8. E é claro que 8 divide 8. Mas o 8 não divide nenhum dos dois. O 8 não divide nenhum 2. E o 8 também não divide 4. Tá bom?
Então, o que fura neste exemplo é o fato desse divisor não ser primo. Então, este é um contra-exemplo para esse resultado. Bom, o corolário 2 ele é uma generalização do corolário 1. Tá? Se você trabalhar com mais inteiros aqui. Se você pegar um número primo, tal que esse número primo divide um produto aqui de quaisquer quantidade de inteiros, tá? A1, A2, a n, aqui eu tenho n inteiros. Então, esse número primo, ele tem que dividir pelo menos um desses fatores aqui. Então, o P tem que dividir o A1, ou dividir o A2, ou o A3, ou o AN. Então, a gente escreve que P tem que dividir AK para algum K, variando entre 1 e N. Certo? Bom, a prova disso se faz por indução. Né? Por exemplo, então vamos provar esse resultado. Bom, prova por indução. Primeiro, vamos supor que vale para n igual a 1. Supor que vale para n igual a 1 é supor que você tem apenas um fator destes. Então, se P é um primo tal que P divide 1, P divide A1, eu tenho que concluir que P divide A1. Ora, mas isso é trivial. Se P divide A1, então é claro que P divide A1, certo? Porque neste caso nós só temos um termo, então não temos que escolher. Então, para n igual a 1, isso é trivial. Para n igual a 2, isso é o corolário 1. Foi o que nós provamos aqui no corolário 1. Né? Se nós tivermos 2, então esse P tem que dividir a K para algum K, variando de 1 até 2. Certo? Bom, aí nossa hipótese de indução, né? Agora nós estamos no... Vamos para o passo indutivo, né? O passo indutivo é provar que vale para P, vale a proposição para N mais 1, admitindo que vale para N, tá? Ou seja, P de N implica P de N mais 1. Traduzindo, o que é P de N? P de N é que... Então, o que é a nossa hipótese, tá? Nossa hipótese de indução é a seguinte. Nossa hipótese é que se P é primo e P divide A1, A2, AN, então P tem que dividir algum desses As aí, tá? P tem que dividir algum desses As. Com 1 variando com K, né? Variando de 1 a N, tá bom? Agora, o que é que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que se P é primo e P divide A1, A2, AN mais 1, então P tem que dividir AK para algum K variando de 1 até N mais 1. Certo? Então, vamos lá. Então, seja P número primo tal que P divide A1, A2, AN mais 1. Certo? O que eu tenho que concluir? Eu tenho que concluir, vou botar entre parênteses aqui, tá? Eu tenho que concluir que o P tem que dividir AK para algum K variando de 1 até N mais 1. Essa é a minha conclusão. Ok? Ora, pessoal, mas se nós percebermos, ó, nós podemos, já que P é um número primo e P está dividindo o produto desses N mais 1 inteiros, ao invés de eu ver isso aqui como um produto de N mais 1 inteiros, eu vou ver isso aqui como um produto de 2 inteiros. Então, ele tem esse inteiro aqui, que é de A1 até AN, e tem esse segundo inteiro, que é o AN mais 1. Certo?
Então eu estou vendo isso aqui como um produto de 2 inteiros. Ah, mas se P está dividindo o produto de 2 inteiros pelo corolário 1, né, o que nós já provamos, o P tem que dividir ou este primeiro ou este segundo. Tá? Então, nós temos que o P tem que dividir o produto aqui de A1, A2 até a N, tá? Ou P divide o AN mais 1, certo? Tá bom? Daqui eu vim aqui para cima. Ok? Bom, se P divide a N mais 1, está provado o resultado. Eu provei que P divide um dos AKs, né, com K variando de 1 até N mais 1. Agora, se o P não divide o AN mais 1, então P tem que dividir... Tá, deixa eu escrever então. Se P divide o AN mais 1, ok, o resultado está provado. Caso contrário, né, o P tem que dividir o produto desses outros, A1, A2, até o AN, certo? Ora, mas se P divide esse produto A1, A2, AN, por hipótese de indução, ó, se P é primo, P divide o produto de A1 até a N, então P tem que dividir algum AK para K variante de 1 até N. Então, a hipótese de indução me garante que P divide algum K, tá bom? Para K variando de 1 até N. Bom, isso prova o resultado, né? Porque nós concluímos que ou P divide o AN mais 1, o que então conclui o resultado, e se ele não dividir o AN mais 1, ele divide o produto desses outros, mas se ele dividir o produto desses outros, pela hipótese de indução, ele tem que dividir algum destes AKs, o K variando de 1 até N. E isto completa a demonstração. Uma consequência do resultado anterior é se você tem, além de P, todos os outros inteiros também sendo primos, tá? Então, se você tem que P, Q1, Q2, Qn são todos números primos, e P divide o produto desses N números primos. P divide Q1, Q2, Qn. Então, se P é um primo e está dividindo um produto de primos, então necessariamente esse P ele tem que ser algum desses Qs, tá? Então o P tem que ser algum desses fatores aqui que compõem esse produto. Então a prova disso é simplesmente uma aplicação do resultado anterior. Então a prova com P é primo. Primeira informação. Segunda informação, o P divide um produto de inteiros. Então, se P é primo e P divide um produto de inteiros, pelo resultado anterior, o P tem que dividir algum deles, né? P tem que dividir algum desses Qs, tá bom? Com Q variando de 1 até N, tá? Só que o Q, cada um desses Qs são primos também, tá? Então, como cada um desses Qs aqui, né? Seja qual for, ele também é primo. Por definição, nós sabemos que se você tem um inteiro que está dividindo um número primo, então esse inteiro ou é 1 ou é o próprio inteiro. Então, como cada QK é primo, então segue que o P é igual a 1 ou o P tem que ser o próprio QK.
Bom, só que o LC1 está fora de cogitação, certo? Então essa opção não é válida, o PC1. Por quê? Porque o P é um número primo. E nós definimos números primos para inteiros maiores que 1. Então 1 não se considera como um número primo. Então, se P não é 1, então o P tem que ser QK, que é o que nós queríamos provar, certo? Bom, um exemplo numérico, né? Um exemplo numérico. Novamente, se você pegar qualquer primo aqui, pega aqui o 13, por exemplo, dividir num produto de primos, pega 5 vezes 7 vezes 23 vezes 17. Bom, se eu colocar apenas dessa forma, isso é falso, porque o 13 não divide esse produto, tá bom? Então, um primo só pode dividir um produto de primos se esse primo tiver nessa fatoração, certo? Então, por isso que esse primo tem que ser um dos fatores. Novamente, isso também não acontece se for composto, né? Se o número for composto. Bom, e o contra-exemplo é bem parecido com o que nós fizemos, né? Que se esse número aqui for composto, na verdade, se qualquer um deles for composto, esse resultado já não é verdadeiro, tá bom? Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, 35. 35 divide o 5 vezes 7 vezes 23 vezes 17 vezes 13. Divide, porque aqui é 35 e aqui é 35. Aí vezes 23 vezes 17 vezes 13, é claro que esse número aqui vai dar um número divisível por 35. Mas o 35, ele não divide, aliás, pior ainda, ele não é igual nem ao 5, nem ao 7, nem ao 23, nem ao 13, nem ao 13, ao 17, né? Tá bom? Então, se algum desses números não for primo, esse resultado falha. Bom, um resultado que é, em termos de teoria, é um resultado que talvez nós já podemos dizer que é verdadeiro, tá? Mas, de novo, nada a gente pode assumir como verdadeiro sem provar. O que não é o caso aqui é que nós não vamos provar esse resultado, tá bom? Porque ele utiliza o princípio da coordenação. Embora eu tenha comentado o princípio da coordenação na aula passada, a gente não vai adentrar nesse ponto, tá? Esse teorema ele diz que todo inteiro composto ele tem um divisor primo. Então, qualquer número composto que você escolher, ele tem um divisor primo, ou seja, tem um fator primo que o divide, certo? Então, por exemplo, pega qualquer inteiro composto aqui, ou 144, esse inteiro é composto. Então ele tem um divisor primo. Por exemplo, o 2 divide o 144. Na verdade, esse tem mais de um. O 3 divide o 144, tá? Vamos agora ao principal teorema a respeito de números primos, que é o teorema fundamental da aritmética. Ele diz que todo inteiro positivo, n maior que 1, pode ser escrito, tá, e de modo único como um produto de fatores primos. Bom, nós já usamos esse teorema diversas vezes, tá, e usamos às vezes até sem conhecê-lo com esse nome, de teorema fundamental da aritmética. Quando você pega qualquer inteiro e o fatora, como um produto de primos, nada mais é do que a escrita do teorema fundamental da aritmética. Então você está utilizando o teorema fundamental da aritmética para você decompor um inteiro, tá?
Por exemplo, só um exemplo aqui antes de provar o teorema. Vou dar o exemplo do próprio 144. 144, como nós fazemos, temos o costume de fazer, fatorando, né, por 2 dá 72, por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então 144 ele é escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. O que comumente nós colocamos como 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado. Então nós estamos decompondo, né, 144 como um produto de fatores primos. E essa decomposição ela é única, tá? Não existe nenhuma outra decomposição em fatores primos cujo produto dá 144. A prova do teorema não é tão complicada, mas é um pouco técnica, tá? Então vamos pegar então n um inteiro positivo, certo? Tá bom. Então se n é um inteiro positivo, eu vou provar que n é um produto de primos, tá? Eu vou provar que n é um primo P1 vezes um primo P2 vezes um certo primo aqui PK. Então é isso que eu quero provar, tá? Então vamos começar. Primeiro, vamos começar decompondo os inteiros em primos e compostos, né? Só tem essas duas opções. Bom, se n já é um número primo, tá? Se n é primo, então não há o que fazer. O resultado está provado. Então, o n é o produto de, na verdade, um único primo só. Tá bom? O produto de um único primo só é ele mesmo. Tá bom? Então, se n é primo, não há o que fazer. Então, vamos supor que n seja composto. Então, suponha que n seja composto. Tá. Se n é um número composto, nós vimos pelo teorema anterior, né, o qual nós não provamos, apenas mencionamos, todo inteiro composto ele possui um fator primo. Então, se n é composto, então eu posso escrever n como sendo um certo número primo vezes um outro inteiro, certo? É claro que esse inteiro, esse n1, é um número maior que 1, tá? Não pode ser 1, porque se fosse 1, o n seria p, mas o n não é primo. Então esse n é um número maior que 1, é menor, o n1, desculpa, é maior que 1 e é menor que n, né? Porque o n1 também divide o n, certo? O n1 também divide o n, então ele tem que ser menor, tá? Tudo bem, menor ou igual? Menor, teoricamente seria menor ou igual. Mas se o n1 fosse igual ao n, o p1 teria que ser 1. Mas como o p é primo, como o p1 é primo, o p1 não pode ser 1, certo? Então vamos lá, recapitulando. Se n é composto, ele possui, pelo teorema anterior, um divisor primo, que eu chamei de p1, tá? Então o p1 aqui é o divisor primo. O n1 não sei. Não sei se é primo ou composto, tá? Mas eu sei que ele é um número entre 1 e n, ok? Agora vamos usar a mesma dicotomia para o n1. Bom, se o n1 for primo, o resultado acabou, né? Se o n1 for primo, então eu escrevi o n como um produto de primos.
Então, se N1 é primo, o resultado está provado. Bom, agora, caso contrário, né? Se N1 é composto, se N1 é composto, o que acontece? Novamente, pelo teorema anterior, o N1 possui um fator primo. Então, o N1 é algum primo, que eu vou chamar de P2, vezes um outro inteiro, chamado de N2. Onde, primeira coisa, esse P2 é primo, tá? E a segunda coisa, que esse N2, ele é claro que é um número menor que o N1, certo? E é um número maior que 1. Logo, pessoal, se nós substituirmos o N1 dessa forma aqui, então nós obtemos que o N vai ser P1, primo P1, vezes quem? O N1, mas o N1 é o primo P2 vezes o N2, certo? Bom, se nós fizermos novamente a dicotomia para o N2, se o N2 é primo, então já tem o N como um produto de primos. Acabou o resultado. Supõe que ele é composto, então ele tem um fator primo. Então, fazendo isso sucessivamente, tá? Então, dessa forma, nós obtemos o seguinte. Dessa forma, vou colocar pelo procedimento acima. Dessa forma, procedendo como acima. De forma sucessiva, obtemos o seguinte. Obtemos que N é um primo P1, vezes um primo P2, vezes um primo P3, vezes um primo P4, aí vezes um primo PK, aí vezes um certo inteiro NK, tá bom? Aqui parei nessa 40ª iteração do método. Aí onde cada um desses P's aqui são primos, tá? Deixa eu botar de vermelho, né, para padronizar. Cada um desses P's aqui são primos. E note que eu tenho o seguinte. Aqui, inicialmente, o N era maior que o N1. Já o N1 é maior que o N2. O N2 vai ser maior que o N3, tá? Note que eu vou ter então uma sequência assim, ó. NK é menor que N3, menor que N2, menor que N1. O qual é menor que N. Ou seja, esse NK, ele é um certo inteiro, tá? Que está a cada iteração diminuindo, né? Começou com N1, né, que é menor que N, depois foi para o N2, que é menor que o N1. Então, esse NK é um inteiro que está diminuindo, tá? Bom, só que o N está fixado. Se eu fizer esse método sucessivamente, como esse N está fixado, eu vou ter que parar em um certo momento, certo? Imagine, por exemplo, que o N é 120. Se o N é 120, não importa a forma que eu vou reduzindo esses naturais. Pode até ser que seja de 1 em 1. Tá? 120, então pega o 99. Desculpa. 120, pega o 119, 118. Mas vai chegar um momento
onde eu tenho que parar, tá bom? Eu tenho que parar porque eu tenho que reduzir até um número maior que 1. Então, existe, por esse fato do processo ser finito, esse nk ele tem que ser, em algum momento, um número primo, tá? Então, pela limitação inferior, né, que é o fato de eu ter uma sequência decrescente, tá, de números naturais que é limitada inferiormente, então conclui-se que algum desses fatores aqui, desses n aqui, tem que ser primo, tá? Vou colocar aqui algum, tá? Vou colocar em algum momento, conclui-se que em algum momento nk seja primo, tá? Então, se em algum momento essa fatoração resulta aqui onde o último também é primo, então o resultado está demonstrado. Eu provei que cada inteiro é escrito como um produto de primos, ok? Bom, é claro que aqui nós provamos apenas essa parte. Todo inteiro pode ser escrito como um produto de fatores primos, tá? A gente tem que provar ainda que essa decomposição ela é única, certo? Eu posso não ter uma outra decomposição. Bom, para isso vamos tentar provar. Deixa eu puxar mais para o lado aqui. Eu vou tentar provar essa parte do lado direito. Vou usar o azul, tá bom? Para separar do que eu já fiz. Tá, eu tenho que provar que essa fatoração é única, tá? Para eu provar que ela é única, eu vou supor que tem duas, mas na verdade chegar em algum absurdo, alguma contradição, ou concluir que uma é igual a outra, enfim. Então, suponha que eu tenho duas fatorações, ou seja, vamos supor que eu posso escrever o n como um P1 vezes um P2 vezes um P3, assim sucessivamente, tá? Até um PK, tá bom? Vou botar até um K. E por outro lado, eu tenho um outro produto de primos, que é um Q1, tá? Q2, Q3, um produto aqui é até um QR, tá bom? Tá? Porque eu estou supondo que eu tenho duas fatorações, então pode ser que elas tenham números de primos diferentes, né? Uma seja maior que a outra, tá? Então suponha que nós tenhamos isso, duas fatorações em números primos para o inteiro n, tá? Aí vamos supor aqui que esse R ele é menor ou igual a K, tá bom? Vamos supor que R é menor ou igual a K. O que acontece então? Por um lado, ó, note que o Q1 ele divide o P1 vezes o P2 vezes o P3 vezes o PK. Divide, porque isso aqui é igual a esse aqui vezes um outro inteiro. Tá aqui, ó. Esse aqui é igual ao Q1 vezes um outro inteiro, que é esse resto aqui. Tá bom? Então o Q1 ele divide esse produto de primos P1.
Q1 divide um produto de primos e Q1 também é primo, então lembram? Quando eu tenho um primo dividindo um produto de primos, esse número primo, na verdade, tem que ser um deles. Então, a gente conclui que Q1 tem que ser algum desses primos aqui, algum PI, por exemplo, tá? Onde esse I é ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é o K, tá bom? Aí, nesse caso, como o Q1, aqui eu vou ser um pouco mais informal, certo? Como o Q1 ele é algum desses P's aqui, tá? Então eu posso cancelar, tá bom? Eu posso cancelar. Eu posso, por exemplo, eu vou supor, tá? Eu posso supor, sem perder generalidade, que na verdade seja o P1, tá? Se não for o P1, se for o P3, eu faço uma reordenação e faço ele se tornar o primeiro, tá bom? Reordenando aqui esses P's. Tá, só uma questão de formalismo. Eu posso então supor que esse P1 é o próprio Q1. Aí eu poderia cortar, tá bom? Sendo aqui um pouco informal, eu poderia cortar, então, eliminando o Q1 com o P1. Agora eu vou analisar o P2, aliás, desculpe, do Q2 até o QR com o P2 até o QK. Aí, se eu fizer a mesma análise, o Q2 vai dividir esse produto aqui. Se Q2 divide esse produto, então, tá, deixa eu escrever. Então, note que é a mesma coisa. Note que Q2 divide o produto de P2, P3, PK. Bom, pelo mesmo motivo, então Q2 tem que ser igual a algum desses P's, com I variando de 2 até K. Novamente, como todos esses são primos, Q2, P2, PK, então o Q2 tem que ser algum deles. Tá? Então, novamente eu posso supor, sem perda de generalidade, que o Q2 seja o P2, tá bom? Por exemplo, bom, se o P2 é o próprio Q2, novamente eu posso cancelar, tá? Fazendo isso sucessivamente, a gente, como eu estou supondo que o R aqui tem menos ou pelo menos igual a números primos que aqui, vai chegar um momento que eu vou cancelar o QR com o PR, então vai sobrar aqui do lado esquerdo 1 igual a, aí vai sobrar do lado direito o PR mais 1, PR mais 2 até o PS, desculpa, até o PK. É que foram os restantes que ficaram, certo? Bom, só que isso aqui é um absurdo, tá? Isso aqui é um absurdo. Porque, de novo, é claro que se o Q for igual a R, então quando eu cortar aqui, o QR vai ser igual ao PK, que na verdade o K é R. Então eu vou cancelar de novo, o Q1 é o P1, o Q2 é o P2, o Q3 é o P3, e como o K é R, aí o QR é PR. Então, na verdade, essa decomposição é essa mesmo. Então, o resultado está aprovado. Tá bom? Eu estou admitindo que, na verdade, se R for menor que K, tá? Se aqui tiver menos primos que aqui, tá? Agora, isso é que não vai nos dar um absurdo, porque se R for menor que K, a gente tem que 1 vai ser um certo produto de primos, tá? Bom, mas qualquer primo, ele é sempre maior que 1. Se você multiplica inteiros maiores que 1, o resultado é maior que 1. Então, esse produto de primos, tá? Não pode ser 1. É o que gera o absurdo.
Então, com isso, nós concluímos que, novamente, eu vou voltar. Todo inteiro positivo pode ser escrito de modo único como um produto de fatores primos. Um resultado importante, mas para os nossos propósitos apenas do ponto de vista teórico, é que o conjunto de números primos ele não tem fim, ou seja, existem infinitos números primos. Então nós começamos a verificar que são primos o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17 e assim sucessivamente. A pergunta natural que se faz é que se existe um número primo máximo, a resposta é não, né, e é dada por esse teorema 4. Porque na verdade existem infinitos números primos, tá? E tão grande quanto você queira. Tá bom? Como é uma importância apenas teórica para a gente não vai provar esse teorema. Já o teorema seguinte, que ele tem uma aplicação um pouco prática, na verdade bem mais prática do que o anterior, então nós vamos demonstrá-lo. Que é o teorema 5, que diz que todo inteiro composto maior que 1, ele tem um divisor primo menor ou igual que a raiz de A. Ok? Vamos inicialmente prová-lo. Depois nós damos alguns exemplos, tá? A prova, então, pega um número composto maior que 1, certo? Então, como nós temos, então vamos lá, como A ele é composto, então eu posso escrever A como sendo um produto de dois inteiros, B e C, certo? Então, como ele é composto, ele tem um divisor, né? A gente viu que ele tem um divisor primo, tá? Mas não vou usar o fato de ser primo, não. Eu vou apenas usar o fato de ter um divisor. Então, eu posso dizer que o A é um certo inteiro B vezes um outro inteiro C, tá? Onde tanto o B quanto o C são números, ambos são números maiores que 1, tá? E menores que A. Certo? Bom, B e C ambos são números maiores que 1 e menores que A, mas a princípio eu não sei a ordem entre B e C, quem é maior que quem. Então eu vou supor que o B é menor ou igual que C. Se não for, o raciocínio é análogo, tá? Então a gente pode supor, sem perda de generalidade, que o B é menor ou igual que C, tá? Então supomos, sem perda de generalidade, que o B seja menor ou igual que C, tá bom? Tá, se o B é menor ou igual que C, então o que nós temos? Daí, o A é B vezes C. Muito bem. Só que o B, por sua vez, é menor ou igual que C. Então, isso é menor ou igual que C. Desculpa. Na verdade, fazer o contrário, né? O B é menor ou igual que C, então o C é maior ou igual que B. Então, vou substituir o C pelo B. Então, isso aqui é maior ou igual que B vezes B, certo? Já que o C é maior ou igual que B, aí multiplicamos os... Aqui, como C é maior ou igual que B, multiplico essa inequação por B, né? Já que B é um inteiro positivo, mantém o sinal. Então, BC vai ser maior ou igual que B vezes B. Só que B vezes B é B ao quadrado. Conclusão, o B ao quadrado, escrevendo da direita para a esquerda, o B ao quadrado é menor ou igual que A. Ora, se B ao quadrado é menor ou igual que A, né? E B é um número positivo, então o B é menor ou igual que a raiz de A. Ok? Bom, está provado? Ainda não, porque eu não sei. Bom, eu só concluí que A
tem um divisor menor ou igual que a raiz de A. Mas eu quero provar que A tem um divisor primo menor ou igual que a raiz de A. Eu não sei se B é um divisor primo, tá? Mas não tem problema. Se B é primo, o resultado está provado. Então, aí sim, o A tem um divisor primo menor ou igual que a raiz de A. O resultado estaria provado. Caso contrário, né? Então, se B é composto, se B é composto, então o B tem um divisor primo. Então, existe P primo tal que P divide B, certo? Conclusão. Logo, nós concluímos duas coisas. Primeiro, como P divide B e B divide A, né? B não é um divisor de A. Como P divide B e B divide A, por transitividade nós concluímos que o P divide A. Então, o P, esse primo, que é o divisor de B, ele também é um divisor de A. Ora, e como o P divide B, e ambos são positivos, nós concluímos que o P ele é menor ou igual que B. Bom, mas o B, por sua vez, é menor ou igual que a raiz de A. Então, aqui o P vai ser menor ou igual que a raiz de A. Em outras palavras, nós conseguimos um número primo, né? Existe um número primo tal que esse número primo divide A, ou seja, é divisor de A, e é menor ou igual que a raiz de A, que é o que nós queríamos. Aqui eu trago dois exemplos distintos, né, e com intenções distintas do teorema anterior. O primeiro deles, por exemplo, se você considerar o inteiro 1357, a raiz de 1357 é um número entre 36 e 37, tá? É 36, alguma coisa. Então, para 1357 ser um inteiro composto, ele tem que ter um divisor primo menor que 36. E de fato ele tem, porque o 1357 nós podemos decompor como 23 vezes 59. Bom, e 23 é um número primo menor que 36, certo? Agora, o 509, ele tem por raiz 22, alguma coisa. Então, a raiz de 509 é o número entre 22 e 23. Para o 509 ser um número composto, ele tem que ter um divisor primo menor que 22. Só que, se você pegar todos os primos menores que 22, né, que são o 2, o 3, o 5, o 7, enfim, o 19 e o 17, nenhum deles divide o 509. Portanto, o 509 não pode ser composto, né? E, portanto, ele tem que ser primo. Então, este teorema ele nos dá um procedimento para verificar quando um número é primo ou composto. O que você faz? Pega a raiz desse inteiro, tá? E pega todos os números primos, do 2 até o número primo menor ou igual, né, que a sua raiz. Se nenhum destes números primos dividir o inteiro, então esse inteiro é primo. Agora, é claro que se existir um número primo que o divida, então ele vai ser composto. Baseando-se nesse processo, embora ele não seja assim, um processo, digamos, tão eficaz quando nós temos números inteiros relativamente grandes, tá? Mas é um processo, tá? É claro que existem outros métodos de verificação de números primos, tá? Mas este é um dos mais básicos, né? E é um dos mais conhecidos. Fazendo isso recursivamente,
nós temos, por exemplo, como listar todos os números primos de 2 até um certo número inteiro, usando recursivamente este método. Aí esse procedimento é chamado de crivo de Eratóstenes, que é o que veremos no próximo slide. Então, o método do crivo de Eratóstenes é descrito da seguinte forma. Primeiro, nós queremos encontrar, todos os números primos menores que um certo inteiro dado, tá bom? Como no exemplo aqui, quero construir uma tabela com todos os números primos menores que 100. Então, qual é o procedimento? Primeiro, listar todos os inteiros, de 2 até 100, tá? De 2 até n. Aí, em seguida, você elimina todos os inteiros compostos que são múltiplos dos números primos que são menores ou iguais que a raiz de n, tá bom? Então, aqui, eu quero construir uma tabela com todos os inteiros menores ou iguais que 100. Então, primeiro, é claro que, para não perder tempo, eu já peguei uma imagem, com todos os inteiros de 2 a 100, tá? E quem é a raiz de 100? A raiz de 100 é 10. Tá bom? Agora, vamos pegar todos os números primos menores ou iguais que 10. Então, vamos pegar P' menor ou igual que 10. Os números primos menores ou iguais que 10, tá? Quais são? 2, 3, 5 e 7. O que é que faz? Nós eliminamos todos os inteiros compostos múltiplos desses aqui, tá bom? Então, vamos pegar primeiro todos os inteiros compostos múltiplos de 2, ou seja, primeiro elimina todos os pares, tá? Então, aqui também, para não perder tempo, para o vídeo não ficar muito longo, já foi feito, na verdade, todo esse procedimento, tá? Então, primeiro se elimina todos os inteiros pares, maiores que 2, tá? O 2 não elimina porque o 2 é primo. Então, o 4, 6, o 8, o 10 e assim sucessivamente. Então, eliminou-se todos os múltiplos de 2. Depois, elimina-se todos os múltiplos de 3. Então, são o 6, o 12, o 15, o 18. Depois, se elimina todos os inteiros múltiplos de 5. É claro, exceto o 5, porque o 5 é um primo. Então, elimina o 10, o 15, o 20, o 25. É claro que percebo que existem momentos onde você vai cortar o mesmo número 2 vezes, tá bom? Então, por isso que esse procedimento ele é um tanto exaustivo, porque às vezes você está repetindo o mesmo corte, Por exemplo, o 18 você cortou ele por ele ser múltiplo de 2, por ele ser múltiplo de 3, Então você cortou ele 2 vezes, tá bom? Mas enfim, é um método. Depois, elimina todos os múltiplos de 7, Então, é claro, exceto o 7, porque o 7 é primo, então eliminou o 14, o 21, o 28, tá? E assim sucessivamente. Depois que você elimina, tá, todos esses múltiplos, o que sobra vão ser os números primos menores que 100, tá? Agora sim eu vou numerá-los, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 23, ok, eliminou todo, exceto o 29, o 31, o 37, 41, 43, 47, 53, que eliminou todos, exceto 59, aqui 61, que eliminou quase todos da casa dos 60, aí foi para o 71, 73, 79, 83, 89, a casa do 90, quase todos são primos, exceto o 97. Então, todos esses que sobraram,
são exatamente os números primos menores que 100.